E eu quero começar primeiro explicando como é que a gente vai dividir essa nossa reunião. Nós vamos dividir em algumas etapas. Na primeira etapa, eu quero te ajudar a entender por que a dor nas costas, por que ela é tão forte e por que tanta gente no mundo sofre com dor nas costas. Essa vai ser a primeira etapa da nossa reunião. Eu vou te explicar por que isso acontece e eu tenho certeza que você vai entender, principalmente por que o volume de pessoas sofrendo com dor é tão grande. Só para você ter uma ideia rápida aqui do nosso grupo, nessa quinta-feira agora, nós tivemos 974 inscrições, até o momento que eu vi agora no meio da tarde, a gente estava com 974 inscrições para essa reunião. Então você imagina, já dá para ter uma ideia do volume de pessoas. A Escola de Medicina de Harvard diz que simplesmente 80% da população adulta, 80% da população adulta sofre com dor nas costas ou está perto de começar a ter a primeira crise com dor nas costas. Veja só, em 80% de toda a população adulta do mundo. Esse é um número assustador. E a nossa primeira parte da reunião, nós vamos dedicar um pouquinho de tempo para entender exatamente por que isso acontece. Na segunda parte do nosso bate-papo, eu vou ajudar você a entender por que essa dor nas costas, normalmente, ela é tão recorrente. Ela é uma dor que chega na nossa vida e que, normalmente, ela demora muito para sair. E quando eu falo demora muito, não é que demora dias, demora semanas ou demora meses. Muitas vezes a gente sofre com isso e eu sei que vocês aí, muitos estão sofrendo com isso há mais de um ano. Às vezes até por mais de 5, 6, 10 anos, essa dor recorrente e vira uma dor crônica que fica acompanhando a nossa vida. Então, na segunda etapa do nosso bate-papo, da nossa reunião, eu vou tentar te explicar por que isso acontece e entro na terceira etapa, que talvez seja a mais importante de todas, que é a gente compartilhar com você maneiras que você pode e deve fazer para romper isso e realmente criar um novo caminho, que é um caminho de solução definitiva, um caminho que busca realmente a saúde total para a tua coluna e não só tomar remédio para diminuir só o teu grau de dor por um momento, para depois você voltar a ter dor novamente. Então, essa é uma terceira etapa da nossa reunião. E depois, no final, na última etapa, hoje eu separei aí para vocês 3 grandes presentes que eu quero te dar no final da nossa reunião. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desses 3 presentes, vão ser extremamente úteis para você. Então eu separei 3 presentes especiais para te entregar no final da nossa reunião. Então é muito importante, fica com a gente. Eu sei que o assunto é muito interessante, que vai te trazer muita informação legal para você aplicar na tua vida. E no final eu vou te dar 3 presentes que você vai curtir muito, porque vão ser realmente muito úteis para você. Aí na etapa conclusiva aí do nosso bate-papo, a gente vai abrir, como eu combinei com vocês, abrir os microfones de todo mundo para poder ouvir. Quem quiser falar, vai levantar a mão aí, a gente vai organizar um de cada vez e vai ser um prazer ouvir vocês, tá bom? Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos realmente. Vamos começar a nossa reunião de hoje. Eu quero começar a nossa reunião de hoje compartilhando com você um pouquinho da minha história, porque eu acho que é muito importante você entender, quem é o professor Henrique Ferraz, por que eu estou aqui hoje, quase 10 anos depois de começar a me especializar na saúde da coluna, por que hoje eu estou aqui conversando com você, o que me trouxe até aqui, o que me levou a estudar tanto a coluna, e acho que é muito importante eu compartilhar isso para você entender realmente qual é a minha missão e por que tudo isso está acontecendo. Bom, eu quero começar contando para você como é que a dor nas costas, no meu caso a dor lombar, muito intensa, como é que ela chegou na minha vida. Então, para te contar isso, eu preciso começar a te contar um pouco da minha história desde quando eu me formei na minha faculdade. Na época eu morava em São Paulo, na capital, e fiz faculdade de educação física. Sempre tive uma paixão muito grande pelo movimento humano, pelo corpo humano, por entender tudo como é que funciona dentro do nosso corpo, mas principalmente ligado ao movimento. Isso sempre foi uma fascinação na minha vida e eu sempre quis aprender muito sobre isso. Entrei na faculdade, entrei na USP em São Paulo e lá eu dediquei todo o meu tempo realmente para estudar a fundo o movimento humano.
Enquanto grande parte lá da minha turma gostava de jogar bola, gostava de futebol, gostava de vôlei, gostava de basquete, gostava de natação, eu, desde o começo, eu entrei com uma paixão muito grande. Eu queria estudar mesmo a fundo a anatomia, entender os músculos, entender as articulações, entender os sistemas do corpo, entender a biomecânica, que é o estudo do movimento, entender a cinesiologia, entender a fisiologia, né? Como é que tudo funciona dentro do nosso corpo. E comecei a, desde cedo, me dedicar a isso. Isso sempre foi a minha grande paixão. Quando eu me formei, trabalhei por alguns tempos ainda em São Paulo, na capital, e logo depois de acho que 3 anos que eu estava formado, eu me mudei para o interior porque eu queria começar a montar o meu próprio projeto. Eu queria montar uma clínica, eu tinha um conceito diferente na minha cabeça. Eu queria montar uma clínica onde eu tivesse dentro dessa clínica uma abordagem para a saúde, né? Uma abordagem realmente para tirar as pessoas do problema, da dor e levar as pessoas para a saúde. Então, eu comecei com esse meu primeiro projeto, vendi lá um apartamento que minha mãe tinha e a gente montou a nossa primeira unidade. Essa unidade tinha lá fisioterapia, tinha pilates, tinha a parte de treinamento, enfim, tinha nutrição, todos os fatores que eu entendia que seriam importantes para levar uma pessoa para ter uma boa saúde. E a gente começou a nossa batalha lá há mais de 25 anos atrás. E aos poucos a coisa foi dando certo, a gente foi crescendo, os resultados começaram a acontecer. E num determinado momento a gente já tinha várias cidades com unidades nossas, todas trabalhando com esse conceito focado em saúde, né? Focado em promover saúde. E, puxa, tudo estava caminhando muito bem na minha vida nesse momento, eu estava lá feliz, os meus negócios prosperando, eu fazendo a coisa que eu mais amava na minha vida. Me casei, tive 2 filhos maravilhosos, tenho 2 filhos maravilhosos. Tudo na minha vida estava indo muito bem, eu era um cara extremamente feliz e realizado. Mas num determinado momento, num determinado dia, na verdade num final de semana, eu fui na chácara de uns amigos, tinha um churrasco, eu fui para a chácara de uns amigos e lá tinha uma piscina. Eu no meio lá do churrasco, estava um dia muito quente, eu resolvi pular na piscina. E eu tive uma sensação, olhei rápido para a piscina, tive uma sensação de que a piscina era muito mais funda e, na verdade, ela não era. Era uma piscina naquela parte onde eu pulei, bem rasa. E eu pulei de um lugar alto. Então, você imagina, eu pulei de pé, a piscina era rasa e eu dei um tremendo impacto dos meus pés, né, no fundo da piscina. Naquele momento, naquele exato momento, eu já tive uma lesão muito grande na coluna, em L5-S1, que é o final ali da nossa lombar, lá já pertinho do quadril. Eu tive uma lesão bem crítica ali, e já comecei a sentir uma dor muito forte, minhas pernas eu perdi a sensação nas minhas pernas, não conseguia me movimentar. Meus amigos me tiraram da piscina, me levaram para o hospital, fiquei internado no hospital, a dor era muito intensa. E depois de muitas avaliações, de muitos exames, a equipe médica queria me operar. Só que, como eu já estudava muito sobre coluna, era uma paixão minha já, estudava muito sobre movimento, sobre corpo humano, como eu contei para vocês, e eu já sabia que a estatística para cirurgia de coluna não era uma estatística boa, não é uma estatística muito favorável. E eu decidi que eu não ia operar. Eu falei, não, eu não quero operar, apesar de estar muito mal, eu não quero operar. Eu vou tentar outros caminhos, eu vou tentar de tudo que for possível antes de tomar a decisão de fazer a cirurgia. E foi assim que eu fiz, eu fiquei internado por quase uma semana, de uma maneira, tomando os remédios mais fortes que vocês podem imaginar. E quando eu saí do hospital, já com um pouco menos já de dor, mas ainda com muita dor, comecei a tentar fazer todos os tratamentos, a princípio, as coisas mais clássicas, né? Eu já tinha fisioterapia dentro das minhas clínicas, então eu comecei com tratamento de fisioterapia, comecei a tentar fazer toda a parte de analgesia lá para tirar a dor, comecei a tentar fazer os fortalecimentos mais clássicos depois mais lá na frente, tomando muito remédio sempre, porque a dor ainda era muito forte. Enfim, fui tentando várias coisas. Durante uma época, a minha dor diminuía, eu tentava voltar para as minhas atividades, logo na sequência eu tinha uma nova crise, tinha uma nova dor intensa, ficava travado por mais um grande tempo,
e novamente tratamento, tentando outras coisas. Cada vez eu tentava incluir alguma coisa nova para ver se realmente resolvia. Tentei fazer uma época pilates, tentei fazer acupuntura, tentei fazer massagem, tentei fazer quiropraxia, fiz tudo que você pode imaginar nesse primeiro período aí, que deve ter sido mais ou menos de uns 2 anos a 3 anos, mais ou menos, que eu fiquei nessas tentativas. Melhorava, piorava, melhorava, depois tinha outra nova crise, travava novamente, tentava outras soluções. Vivi esse drama na minha vida, até um determinado momento extremamente crítico que eu achei que eu ia perder a minha profissão. De verdade, eu olhei com muita tristeza naquele momento para a minha vida e falei, puxa, tudo estava indo tão bem profissionalmente, a minha vida pessoal, meus filhos, tudo maravilhoso. De repente, esse acidente me trouxe para um lugar onde está tudo terrível, meu mundo desmoronou e eu provavelmente vou perder até a minha capacidade de trabalhar com o que eu mais amo. Isso realmente foi um baque enorme para mim. Eu já não estava enxachando mais saída. E aí eu tomei uma decisão que talvez essa decisão tenha, talvez não, né? Com certeza essa decisão foi o que me trouxe aqui hoje. E trouxe nessa situação que eu tenho hoje de não ter mais dor nenhuma, de poder viver a minha vida intensamente, praticar todos os esportes que eu gosto de praticar, atuar profissionalmente de uma maneira muito intensa e completamente sem dor. Mas isso nasceu a partir do momento que eu tomei uma decisão. E a decisão foi, eu vou estudar mais a fundo ainda no mundo inteiro e pesquisar tudo que existir de melhores soluções, de melhores práticas, de melhores resultados para tratar a dor nas costas. E foi isso que eu decidi fazer. Diminuir um pouco a minha atuação nas coisas que eu atuava dentro das minhas empresas e comecei a me dedicar ao estudo profundo disso. Tudo que existia no mundo, os maiores centros de coluna, tudo que era possível pesquisar e estudar, eu fui atrás e comecei a me especializar, entender cada vez mais e aplicar essas coisas no meu corpo. No princípio eu não tinha nenhuma outra ideia a não ser ajudar o meu problema, eu queria resolver o meu problema. E comecei a aprofundar as minhas pesquisas, até que em 2017 eu tomei uma outra decisão importante. Meus filhos, eu queria que meus filhos estudassem fora durante uma temporada e eu consegui que eles estudassem na Nova Zelândia. Então, o projeto, meus 2 meninos são muito perto, eles têm 1 ano e meio quase de diferença de um para o outro. Então, os dois iam mudar para a Nova Zelândia e eu conversei com a minha esposa e falei, não, nós vamos mudar junto com eles. Nós vamos passar essa temporada lá, eles estudando, e nós vamos ficar lá. Eu quero tirar um tempo para a minha vida para eu poder estudar ainda mais a fundo a coluna, poder pesquisar mais ainda, poder conversar com muito mais gente e dedicar muito mais tempo para isso. E foi isso que eu fiz. Em 2017, a gente mudou para a Nova Zelândia e lá eu comecei a trabalhar na Cruz Vermelha Internacional. Eu me candidatei lá, mandei meu currículo e tal, e me aceitaram para trabalhar na Cruz Vermelha Internacional, que foi talvez uma grande oportunidade da minha vida, porque lá eu tive contato com pessoas de diversas áreas da saúde, desde fisioterapeutas, médicos, uma infinidade de profissionais da área de saúde, do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro, e que foram me abrindo portas, foram me apresentando para especialistas de vários lugares do mundo, e eu tive a oportunidade de aí sim me aprofundar mais ainda e de me aproximar com pessoas que realmente entendiam muito e estavam estudando já muito a fundo todos os problemas e soluções para a coluna. No final dessa temporada na Nova Zelândia, eu já estava vivenciando todas essas coisas que eu fui montando um quebra-cabeça na minha vida e já estava muito bem com a minha coluna. Até um certo momento em que era difícil acreditar que eu estava tão bem. Dores que eu tinha a minha vida inteira, por menor que fosse, mas toda vez que eu me mexia, que eu me abaixava, eu sentia, lembrava da minha coluna, mesmo nos meus melhores momentos, desapareceram por completo. E eu olhava para aquilo num primeiro momento meio assustado. Falei, puxa vida, será que realmente isso resolveu ou será que é um momento só que está melhorando aqui? E continuei firme lá em tudo que eu estava desenvolvendo, todo esse quebra-cabeça, praticando tudo, trazendo isso para a minha vida, até que um momento eu cheguei à conclusão que não, realmente isso acabou montando um quebra-cabeça que era um método para resolver realmente os problemas das dores nas costas. E aí eu comecei a estruturar isso de uma maneira mais organizada,
Quando a gente voltou para o Brasil, a minha família toda voltou para o Brasil, eu comecei a aplicar isso com várias pessoas dentro das nossas clínicas. Então eu comecei a trazer tudo que eu tinha aplicado em mim, montei essa estrutura da metodologia e comecei a aplicar com outras pessoas. E não mais para minha surpresa, porque eu já tinha vivido isso no meu corpo, as pessoas começaram a melhorar muito com essa nova abordagem. Começaram a realmente sair do problema da dor, né, e de ficar tratando sua dor para buscar tratar a causa da dor. E esse é o ponto mais importante de tudo. A metodologia sem dor lombar, essa metodologia que a gente criou, ela tem este objetivo, que não é ficar atacando a dor. Se a gente ficar só atacando a dor, o remédio faz isso, ele ataca a dor, mas ele não resolve a causa. Então, quando você para de tomar o remédio, você está lá com o problema. Então, o que eu queria e que eu consegui desenvolver no meu método foi um caminho para realmente colocar o foco na causa do problema. E aí nós vamos conversar bastante sobre isso. Mas, enfim, para terminar um pouco dessa história, depois de aplicar isso durante muitos anos na parte presencial, eu atendendo as pessoas diretamente, eu entendi que essa metodologia, sim, tinha um grande efeito positivo, que estava tendo um resultado fantástico para todo mundo, e eu comecei a desenvolver isso para trazer para o ambiente online. Eu queria trazer isso para o ambiente online, que a minha vontade era de levar isso para o Brasil inteiro. Então, o processo aconteceu exatamente dessa maneira. Eu sei exatamente o que você está passando, porque eu sofri durante anos o que você está sentindo aí de dor. Eu sei na minha pele, vivi isso, vivi todos os dilemas de tentar um tipo de tratamento e não dar certo, tentar outro tipo de tratamento e não dar certo, até conseguir, através de muito estudo, de muita pesquisa, de muita tentativa, de muita coisa experimental no meu próprio corpo, conseguir montar essa metodologia. Então, para terminar um pouco dessa minha história, e a gente entrar na parte das soluções, eu gostaria de só te compartilhar mais uma visão que eu acredito que seja muito importante você entender. O que é um método, né? O que é uma metodologia? Isso eu acho que é fundamental você entender, porque isso faz toda a diferença para você pensar no caminho que você vai dar para a tua vida e para tentar buscar a solução para a tua dor. O que é um método? Um método é uma sequência que tem começo, meio e fim, e que já foi muito testada, além de estudada cientificamente, que já foi muito testada na prática. E aí você tem um método. Um método, então, é uma sequência que tem um começo, um meio e um fim. Quer dizer, tem tudo lá programado, montado, onde você começa, o que você tem que fazer, depois como é que você evolui, depois como é que você evolui, para chegar num determinado objetivo, que no nosso caso é chegar a recuperar a saúde da coluna mesmo, viver sem dor e com uma coluna saudável. Então, isso é ter um método. Um método é muito diferente de dar dicas. Dar dicas, você vai na internet, o que mais tem dentro da internet é pessoas dando dicas. Dica de tudo que você pode imaginar. Das dicas mais absurdas até algumas dicas que são até relevantes, que são verdadeiras, mas são dicas jogadas. E isso não consegue te levar do ponto de dor, do ponto de sair da tua lesão, para o ponto da cura. Para isso, você não precisa ter dicas, você precisa ter uma metodologia. E foi isso que a gente estruturou. Então, é assim que aconteceu a minha história. Durante um grande momento da minha vida, eu vivi um dilema de reclamar muito de ter passado por tudo isso, te confesso. Essa dor enorme, todos esses problemas, quase perder a minha profissão. E eu só reclamava sobre isso, não conseguia achar um ponto positivo nisso. Hoje, depois de quase 10 anos desse acidente, de todos esses processos que eu tive que passar, hoje eu entendo por que isso aconteceu comigo e hoje eu agradeço. De verdade, de coração mesmo, eu agradeço, porque isso me permitiu sentir, isso me permitiu viver todas essas dificuldades, me permitiu buscar esses caminhos novos e compartilhar, desde quando a gente vem estruturando o método, compartilhar isso com pessoas no Brasil inteiro. Então, hoje a minha grande alegria é que a gente já tem mais de 5.000 pessoas que passaram aí pelos benefícios da metodologia sem dor lombar. Isso, para mim, é a coisa mais feliz do mundo. Então, hoje eu entendo, eu não me pergunto mais por que essa lesão aconteceu comigo, por que esse acidente aconteceu comigo, porque hoje eu entendo para que esse acidente aconteceu comigo. Esse acidente aconteceu exatamente para me levar para este caminho e hoje poder, de uma maneira muito alegre para a minha vida, muito feliz, muito gratificante, ajudar tanta gente. Então é por isso que a gente está aqui hoje, nessa noite,
quero agradecer de novo a tua presença e falar que eu vou me dedicar agora todo esse tempo daqui para frente para falar sobre soluções aí que realmente possam ser aplicadas e que façam sentido para a tua vida. Combinado? Primeiro ponto aí que eu quero abordar com você, turminha, deixa eu só tomar mais uma aguinha aqui. Meus amigos, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é falar sobre os resultados da pesquisa que você preencheu quando você fez sua inscrição. Se você lembrar lá, né, quando eu te convidei para participar dessa reunião, você ia diretamente para uma pesquisinha e você me falou bastante coisa sobre você, sobre a sua dor, né, sobre os tratamentos que você já tentou. E eu quero compartilhar agora com você os resultados dessa pesquisa, porque eu montei o nosso bate-papo aqui, a nossa reunião, em cima disso. E já vai ser muito importante você entender o que o nosso grupo está passando, para você entender também quais são os maiores problemas e as melhores soluções. Então, deixa eu compartilhar, eu vou compartilhar a minha tela agora com você. Você vai começar a ver a minha tela aí. Perfeito. Tá aqui. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Isso. E eu vou mostrar para vocês já os resultados de tudo aqui que a gente teve na nossa pesquisa. Então, olha, como eu falei para vocês, hoje à tarde eu fiz um fechamento da pesquisa, no meio da tarde, a gente já tinha 974 pessoas que se inscreveram, e eu quero mostrar esses resultados aqui nos pontos mais importantes para você. Então, olha lá, a primeira coisa para a gente entender, no nosso grupo aqui hoje, a grande parte das pessoas está acima de 40 anos. Então, a gente tem uma parte ali, olha, 30% praticamente entre 40 e 49 anos e 40% entre 50 e 59 anos, e a gente tem uma parte ainda acima dos 60 anos. Então, se a gente somar ali, a gente está falando em mais de 80%, 81% ali, acima de 40 anos. E isso é muito típico, você vai entender por quê que a gente está sempre falando com esse certo grupo de pessoas, que é o grupo onde eu me incluo também. Tá? Em termos de sexo, aí, ó, uma parte maior de mulheres e uma parte menor de homens, 65% foram mulheres que se inscreveram e 34% homens. E esse dado, eu marquei até em vermelho aqui, o quanto que esse dado é importante e significativo. Quando eu perguntei para você lá na tua inscrição, né, como é que estava teu peso corporal, o que deu aqui para a gente é que 61% de todo o nosso grupo está acima do peso, ou está muito acima do peso, ou está um pouco acima do peso, mas mais de 60% do nosso grupo está acima do peso. Quando eu vi isso, eu fiquei muito preocupado, e logo no início das pesquisas eu já vi que esse volume era muito grande, e fui atrás de um dos grandes presentes que eu vou te dar, que eu te falei que eu tenho 3 presentes hoje no final da reunião aí para te dar. Um desses presentes é um presente fantástico e que tem relação direta com esse excesso de peso e com um caminho para você perder peso de uma maneira saudável e definitiva. Então, no final eu vou te dar um presente, me lembra disso aqui, eu vou te dar um presente especial com esta preocupação aqui das pessoas que estão acima do peso. E o quanto que isso impacta na saúde da nossa coluna. Deixa eu seguir mais um pouquinho aqui para você ver mais uns dados interessantes. Olha. Se você lembrar, eu te perguntei também sobre qualidade do sono, como é que estava seu sono, né? E olha que dado também triste ao mesmo tempo, mas muito real do que vem acontecendo. Quase 40% sono interrompido várias vezes por noite. A tua dor nas costas trazendo dificuldade para você dormir. Então, tem 40% aí declarando que tem o sono interrompido várias vezes por noite. Uma outra grande parte, 25%, dizendo que tem dor, especialmente quando acorda, e que depois até melhora um pouco ao longo do dia, mas quando acorda tem muita dor. E isso é muito típico, nós vamos entender também já por que isso acontece. O fato é, meus amigos, quando a gente tem dificuldade para o sono, isso é um grande problema para a coluna e a gente tem que agir para melhorar essa qualidade. E existem procedimentos que o método traz, né? Como eu te falei, o método não é um monte de dicas, o método é um caminho que tem começo, meio e fim. Então a gente dedica uma parte do nosso método também para te ajudar a ter uma melhor qualidade de sono. Porque esta melhor qualidade de sono vai ajudar na recuperação da tua coluna.
Muitos processos importantíssimos para a sua coluna acontecem quando a gente está dormindo, principalmente a reidratação do disco intervertebral. Eu vou te mostrar já já um vídeo em 3 dimensões sobre o disco intervertebral, você vai entender melhor, tá bom? Mas a gente vai cuidar muito dessa parte do sono e vamos conversar bastante sobre isso. Outra parte importante aqui, eu perguntei para todo mundo quem fez algum tipo de exame, qual exame já fez, né? Para saber se você já tinha passado pelo médico, se você já tinha tido um diagnóstico. E aí a gente tem lá, ó, praticamente a totalidade do nosso grupo, dos 974 pessoas que responderam, só 1% não tinha feito nenhum exame. Então todo mundo praticamente já tinha feito exames, a grande maioria com a ressonância magnética, que é o exame mais completo e que dá um quadro melhor para a gente observar o que realmente está acontecendo, mas todo mundo foi atrás aí já para fazer algum exame e isso é muito bom. E aqui a gente tem um panorama geral ó, dos maiores problemas que o nosso grupo aqui, o pessoal que está reunido aqui nessa reunião tem. Então a gente tem grandes percentuais de pessoas com hérnia de discos com compressão no ciático, protusões, bico de papagaio. Esses são os 4 maiores grupos que a gente tem e não é só no nosso grupo da reunião de hoje. Isso é mundial. Se a gente pegar os índices e as pesquisas mundiais, vão estar lá esses 4 pontos como os pontos que realmente mais afetam as pessoas todas no mundo. A hérnia em várias localizações, as hérnias de lombar que acabam comprimindo o nervo ciático, são muito típicas também, as protusões, que eu vou te explicar já no vídeo 3D que eu te falei o que é uma protrusão e o que é uma hérnia, os bicos de papagaio, que são os desgastes ósseos ali, as protuberâncias ósseas que vão formando, e outros casos ali em menor número, mas os grandes casos estão nesse ponto. Para finalizar aqui um pouco do que eu separei, para você entender o panorama do nosso grupo e o que a gente separou para a reunião em função disso, eu perguntei também se era a primeira vez que você sentia dor. E grande parte, a parte esmagadora do nosso grupo, olha, quase 90% do nosso grupo, né, das 974 pessoas, quase 90% falando que não era a primeira vez, que essa dor é recorrente. E eu perguntei também para vocês, olha, há quanto tempo, né, que você vem sentindo dor? E uma parte gigantesca do nosso grupo, olha, 72% sentindo essa dor há mais de um ano. Olha só que coisa triste, que coisa absurda. Eu digo absurda porque isso é só um erro de protocolo de tratamento. A gente só sente dor. Hoje eu entendo, hoje eu percebo isso, hoje eu já identifiquei e hoje a gente já encontrou o caminho, por que isso acontece e o caminho para resolver. Por que a gente sofre tanto tempo com dor nas costas e o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que romper, o que a gente tem que parar de fazer e começar a fazer algo diferente para que esse ciclo termine. Sobre qual a região que a gente tem mais dor, olha, grande parte, quase 80% com mais dor na lombar do nosso grupo, e grande parte também com dor irradiada para a perna. Então a gente tem lá mais 35% de pessoas com dores irradiadas na perna. Perguntei para você também sobre os tipos de tratamento que você vivenciou. Então você tem aqui, olha, todo mundo tentou de quase tudo, né? Você tem lá remédio, grande parte, todo mundo realmente vai para o remédio porque a dor é muito forte e muito limitante. Então a gente começa o nosso tratamento sempre correndo atrás de remédio, mas o problema é ficar só nisso, porque realmente o remédio, como eu te falei, ele só trata a dor, ele não vai na causa da tua dor, né? Ele não cura a tua coluna. Então a gente toma o remédio, melhora a dor, daqui a pouco está com uma nova lesão, está com uma nova dor aumentada ainda. Então, olha, fisioterapia, acupuntura, massagem, pilates, o grupo todo viveu a minha história também, está vivendo a minha história do passado, tentar de tudo para resolver a dor nas costas. E por último, eu separei mais um dado aqui que eu acho também muito importante para você, pensando nessa coisa de que todo mundo já está há tanto tempo com dor nas costas, qual era o nível? Eu perguntei para você qual era o teu nível de dor. E isso também é muito chocante, olha, porque a gente olha aqui, a gente tem uma parte tremenda do nosso grupo sofrendo com dores de nível 5 para cima. Então são dores muito intensas, né? As dores, para você ter uma ideia, como é que a gente classifica isso clinicamente? As dores de nível 9 e 10 é o que a gente chama de fase aguda. 9 e 10 é aquela dor muito forte, aquela dor que normalmente te leva para um leito de hospital,
né, que te leva para tomar uma medicação extremamente pesada, normalmente injetada na sua veia. É um momento em que você mal consegue se movimentar, mesmo devagar, e você tem muita dor, às vezes dificuldade até para respirar com muita dor. Essa é uma dor de nível 9 e 10. E aí você vai descendo um pouquinho essa escala. Então a gente tem uma percepção do grupo aí, grande parte com dores acima de nível 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A dor realmente está incomodando muita gente. Deixa eu interromper aqui o nosso compartilhamento, voltar aqui na minha tela para você. Por que eu sinto que é muito importante compartilhar esses dados da pesquisa com você? Porque você vai começar a ter uma visão agora, né, muito ampla de como é que está o nosso grupo, né, e que isso realmente reflete o que acontece no mundo todo. Essas médias que a gente teve aí, tanto de tempo de dor, quanto dos tipos mais comuns de lesão na coluna, tudo isso reflete muito do que acontece no mundo. E eu separei os nossos tópicos para ajudar exatamente você nisso, para ajudar exatamente no que a gente está tendo mais de problema aqui na nossa reunião. E eu gosto sempre de mostrar, turma, eu vou mostrar um vídeo para você que tem 1 minuto só, é um vídeo de 1 minutinho, onde a gente consegue enxergar a nossa coluna por dentro, onde a gente vai lá dentro do nosso corpo para enxergar a nossa coluna. E eu vou parar esse vídeo em alguns momentos para te explicar algumas estruturas muito importantes, porque eu tenho uma fala que eu gosto muito e que eu repito sempre em todas as minhas aulas, todas as minhas reuniões, eu sempre falo sobre isso, né? Eu acredito muito que quem conhece, cuida. Então, se você conhece um pouco mais da tua coluna, você consegue cuidar dela melhor. Não adianta você simplesmente sair fazendo coisas à torto ou à direita sem entender, e aí isso às vezes piora o teu quadro. Então é muito importante. Por isso eu vou te mostrar esse videozinho agora de 1 minuto e te explicar um pouco dessa estrutura interna. Você vai entender por que um disco, como é que um disco intervertebral se rompe, você vai entender o que é uma protrusão, você vai entender o que é uma hérnia e principalmente entender como que essa estrutura acaba gerando tanta dor para a gente. E isso é muito importante, porque daí você vai conseguir entender qual é a melhor solução também. Então deixa eu compartilhar novamente a minha tela aqui. E vou colocar para você esse vídeo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com você e vou colocar esse vídeo da coluna para a gente conversar. Então agora a gente está fazendo um mergulho por dentro do nosso corpo. Eu estou entrando aqui como se estivesse entrando no abdômen. E vou dar uma paradinha aqui para te explicar essa primeira estrutura. Essa estrutura mais em cinza que a gente está vendo aqui, é o que a gente chama de disco intervertebral. E essas estruturas amarelas são os ossos da coluna, são as vértebras. Então, entre cada vértebra na nossa coluna, a gente tem um disco que a gente chama de disco intervertebral. Para que esse disco existe? Ele existe para 2 grandes funções. A primeira, o disco é como se fosse um amortecedor da nossa coluna. Então, ele é que sustenta ali todos os impactos e as sobrecargas que a gente tem na coluna. Segunda grande função do disco intervertebral é permitir que a nossa coluna se movimente. Então, ele é uma estrutura flexível, eu vou te mostrar ele por dentro já, mas ele é que permite que a nossa coluna vá à frente, vá atrás, que a nossa coluna faça rotação para um lado, para o outro lado, que ela flexione. Enfim, os discos entre cada vértebra é que permitem esse movimento. Então, se a gente não tivesse os discos intervertebrais, se a gente só tivesse os ossos da coluna, só as vértebras, você ia ter, primeiro, uma estrutura totalmente rígida. A tua coluna você ia ser totalmente duro, você não ia conseguir fazer um movimento, nem de flexionar para frente, nem atrás, nem de girar teu corpo para um lado ou para o outro. E segundo, todos os impactos e sobrecargas iam diretamente para a parte óssea do teu corpo, que ia ser um grande problema. Por isso o nosso corpo, que é tão maravilhoso, criou essa estrutura chamada de disco intervertebral, entre cada ossinho da tua coluna. Na tua coluna inteira você tem os discos intervertebrais, para amortecer e para permitir que a tua coluna se movimente. Mas qual é o problema? O problema é que esse disco, dependendo do que a gente faz na nossa vida, dependendo às vezes de um acidente, como foi no meu caso, mas muitas vezes, e a grande maioria das vezes, essa lesão no disco não acontece por causa de acidente, acontece por procedimentos errados, por hábitos errados que a gente tem na nossa vida. Esse disco vai se desgastando, esse disco vai se rompendo e é o que vai gerar a protrusão e depois a hérnia.
Então eu vou avançar agora, nós vamos fazer um mergulho dentro do disco para você ver como é que é essa estrutura e entender como é que essa hérnia funciona. Vamos lá, ó. Agora eu vou deixar aqui avançar um pouquinho e nós vamos lá para dentro do nosso disco. Ó. Você está vendo lá os ossos, está vendo as vértebras da coluna mais em amarelinho. E o disco agora, nós estamos abrindo o nosso disco ali para a gente poder entrar e enxergar o disco lá por dentro. Você vai ver como é que essa estrutura acontece lá dentro. Então tá aqui, ó. Vou dar mais uma paradinha aqui rápida para a gente entender. O disco intervertebral ele é composto por duas grandes partes. A primeira parte, essa parte mais externa, que a gente chama de anel fibroso. Esse anel fibroso é o que dá o formato para o disco e o que sustenta esse conteúdo aqui dentro. Esse conteúdo a gente chama de núcleo. E como é que é formado esse núcleo do disco? Ele é formado por um gel que basicamente é composto por água. 80% em média da composição desse núcleo do disco é formado por água. Lembra bem disso que daqui a pouco vai ser importante para a gente pensar nas soluções, tá? Então, ó, 80% do conteúdo de cada disco intervertebral é formado por água, esse gel ali que amortece e esse gel que permite essa movimentação da coluna, grande parte dele formada por água. O problema é o seguinte, amigos, quando esse disco aqui, ó, essa parte mais externa começa a se desgastar, ele começa a se romper. E quando ele se rompe, esse conteúdo interno começa a vazar literalmente aqui de dentro do disco para fora. Vamos avançar um pouquinho aqui para você ver isso acontecendo. Então tá lá, ó, o disco se rompendo, você está vendo as fibras do disco se rompendo, tá? E formando ali, ó, num primeiro momento, quando você tem esse primeiro abaulamento, quer dizer, rompeu as fibras do disco, então você tem aqui a ruptura. O núcleo que estava aqui, ó, começa a literalmente extravasar, né, por esse rompimento e vai fazendo um abaulamento aqui do teu disco. Esse abaulamento aqui, no começo, quando ele ainda é pequeno, a gente chama de protrusão. A protrusão nada mais é do que esse começo desse abaulamento. O teu disco já começa a ter alguma lesão e vai formando um primeiro abaulamento. Mais ainda, quando a gente chama de protrusão, esse disco, esse abaulamento do disco não está pressionando os seus ramos nervosos. Tá vendo essa parte amarela aqui, ó? Isso aqui está representando os nervos que saem da tua coluna. A gente chama de ramos nervosos. Ah, eles saem da tua coluna para comunicar com o corpo inteiro. Então, nervos que saem vão comunicar com o braço, vão comunicar com as pernas. A gente tem nervo ao longo de toda a nossa coluna saindo para levar todas as informações do cérebro para o nosso corpo e para trazer as informações do corpo para o nosso cérebro. Então é uma estrutura importantíssima, que tem que ser muito cuidada e preservada. Mas quando esta protusão evolui, vou avançar aqui, ó. Olha lá, ó. Aí ela foi evoluindo, você foi machucando mais esse disco, foi vazando mais conteúdo, e aí formou um abaulamento muito maior aqui, ó, que deixou de ser classificado como uma protrusão e passou a ser classificado como uma hérnia. Então, a diferença da protrusão e da hérnia você já entendeu. A protrusão é o começo dessa lesão, o começo desse abaulamento, mas ainda não tem um pinçamento na raiz nervosa. E a hérnia, não, a hérnia já é um processo mais avançado, onde esse abaulamento já aumentou, e aumentou num certo ponto que ela já começa a comprimir, ó, o ramo nervoso. E essa compressão gera duas coisas principalmente. Gera uma inflamação muito grande, e a gente começa já a sentir dor por isso, e gera também a compressão desse ramo nervoso, gera muita dor, porque esse ramo nervoso não foi feito para ser comprimido, para ser apertado. E quando isso acontece, você realmente tem um quadro de dor. Deixa eu avançar aqui para você ver. Ó. Na imagem, eu selecionei para você um vídeo que mostra o nervo ciático. Como grande parte da nossa turma hoje aqui sofre sentindo essa irradiação para ciático, né? Eu quis mostrar nesse vídeo para você bem o que acontece no nervo ciático. Então tá lá, ó, na parte mais baixa da tua lombar, sendo pressionada, e essa onda vermelha que você está vendo aí, ó, é a onda de dor. São os pulsos de dor porque teu nervo está sendo comprimido lá em cima, na região da lombar. Então essa compressão que está acontecendo aqui, ó, está apertando a raiz do nervo, e o nervo ele passa aqui, ó, esse nervo ciático, ele passa por trás aqui, ó, do teu bumbum, tá? Vai passar atrás da sua coxa, vai na sua perna e vai lá até no seu pé. Por isso, agora você está entendendo por que quando a gente tem uma lesão
nessa região final da lombar, é muito comum a gente sentir dor, a gente sentir às vezes formigamento, a gente sentir pinçamentos, choques, às vezes perda de sensibilidade na região de glúteos, na região de pernas, de coxa e de pé. Dependendo do local da compressão, a gente vai ter uma sensação numa dessas regiões do nosso nervo. O nervo ciático é o maior nervo do nosso corpo. Então ele sai lá da coluna, vai até o nosso pé. Ele é o nervo mais longo que a gente tem no corpo e ele é o mais calibroso. Nessa parte aqui mais alta, onde ele está passando no glúteo, onde ele está passando aqui perto atrás da sua coxa, ele chega a ter o calibre de quase um dedo. Imagina isso para um nervo, que muitos deles é menor do que um fiozinho de cabelo. Você imagina para um nervo como o ciático que tem um calibre tão grande de quase um dedo. Então essa estrutura ela é muito sensível e essa compressão acaba causando todas essas dores, esses formigamentos, essas sensações que a gente tem ao longo da nossa perna. Perfeito, amigos? Vou interromper aqui. Legal. Olha só, o que eu gostaria que você colocasse aqui para mim no bate-papo, digita aí para mim se até agora está sendo legal para você, se está sendo útil, se você entendeu bem essa parte do vídeo em especial que eu te expliquei, que isso é importante. E eu gosto muito de te explicar, como eu te falei lá no começo, quem conhece, cuida. Então, a partir do momento que você está conhecendo agora como é que forma uma protusão, você está conhecendo qual a importância do teu disco intervertebral, você vai saber cuidar e você vai querer cuidar muito melhor dessa estrutura, eu tenho certeza. Tá bom? Muito legal. Então vai lá, pessoal gostando muito, excelente, muito bom, perfeito, ótima explicação. Muito obrigado, amigos. Vamos seguir então, que a gente tem que entrar agora. Eu te falei que na primeira fase eu ia te explicar como a dor acontece e numa segunda fase eu ia te explicar por que essa dor demora tanto para ir embora da nossa vida, que é o que eu quero entrar agora. Entender exatamente por que essa dor ela é tão constante, ela é tão recorrente, por que a gente toma remédio, a gente faz fisioterapia, a gente faz acupuntura, a gente faz isso, a gente faz aquilo, a gente faz massagem, às vezes dá uma aliviada, mas essa dor volta para a gente, às vezes volta mais forte. Eu quero dedicar esses próximos minutos a te explicar como é que a gente entende isso e acho que vai fazer todo sentido para você também, tá bom? Primeira coisa para te explicar isso, eu preciso compartilhar com você um fato que foi divulgado mundialmente pelo maior centro, talvez o maior centro hoje de estudo no mundo de coluna, que é a Escola de Medicina de Harvard. A Escola de Medicina de Harvard dedica muito, tem os maiores pesquisadores do mundo para estudar a coluna. E no ano passado, ela divulgou um relatório mundial criticando de uma maneira muito intensa e mostrando para o mundo que existe um protocolo antigo e ultrapassado que, infelizmente, muita gente ainda segue e que, por seguir esse protocolo antigo e ultrapassado, as pessoas estão vivendo tanto tempo com dor. Segundo a Escola de Medicina de Harvard, o motivo disso está muito claro e é esse protocolo ultrapassado. Esse relatório da Universidade de Harvard, eu tenho aqui, e ele foi colocado no final de 2019 para a gente, para o mundo inteiro, e ele declarou de uma maneira muito enfática que o que acontece o protocolo antigo e ultrapassado dizia que quando a gente tem dor nas costas, a gente precisa de repouso e remédio. Esse é um protocolo que a Escola de Medicina de Harvard vem lutando muito para mostrar para o mundo que esse é um protocolo já ultrapassado, que esse não é o melhor caminho para tratar os problemas da coluna. Existe só uma pequena fase, que é o que a gente falou da fase aguda. Lembra daquela fase que eu te falei, da dor no nível 9, nível 10? Aquela dor extremamente intensa. Existe uma pequena fase da nossa crise ali, que realmente o protocolo é repouso total e remédio, porque a gente está no grau mais forte de dor. Mal a gente está conseguindo respirar. Então esse é o momento do protocolo de repouso e de remédio. Porém, o que a Escola de Medicina de Harvard deixa muito claro é que logo que essa dor diminua do nível máximo, aí, do nível 10, do nível 9, logo que ela diminua para um nível mais tolerável, a gente já tem que abandonar o repouso total e começar a buscar movimentos terapêuticos. Movimentos que ajudem a gente a romper esse ciclo de dor e que já comecem a iniciar o processo de recuperação realmente da coluna.
E é isso que quase ninguém está fazendo no mundo, infelizmente. Por isso que a estatística é tão grande para dor lombar no mundo. As pessoas têm um problema e acabam recorrendo somente a remédio. Começam a recorrer ao remédio porque dá para entender e dá até para... faz todo sentido isso, né? Porque a pessoa não tem o conhecimento, ela está com uma dor extremamente limitante. Nós todos que estamos nessa sala aqui passamos de verdade por isso, então a gente sabe o quanto a dor nas costas é limitante, a gente tem dificuldade para sentar, a gente tem dificuldade para levantar, a gente tem dificuldade para caminhar, a gente tem dificuldade para um simples movimento de abaixar para pegar uma coisa no chão, nem que seja uma caneta que cai no chão, é uma coisa muito difícil. A gente tem dificuldade para dirigir, para trabalhar. Então essas limitações todas fazem com que a gente realmente tente correr rapidamente para o remédio, né? Só que o remédio acaba gerando na gente uma grande ilusão. Como a gente abaixa a nossa sensação de dor com o remédio, a ilusão é de que, puxa, melhorou, meu problema resolveu, ou está resolvendo. E na verdade não. O remédio ele ataca a inflamação, diminuindo um pouco a inflamação, ou ele ataca um pouquinho a tua sensação de dor, ou ele ataca relaxando um pouco a sua musculatura, mas ele não vai na solução, especialmente que a Escola de Medicina de Harvard aponta, que é movimentos, começar a trazer movimentos terapêuticos que realmente recuperem aonde machucou a tua coluna, que ajudem a proteger as regiões machucadas da sua coluna, que ajudem a descomprimir. Lembra daquela fase onde você viu no vídeo que o nervo está sendo ali comprimido, apertado pela hérnia? Existem movimentos específicos, e eu vou compartilhar isso com você já já, vou te mostrar esses movimentos, vou te ensinar esses movimentos, para você poder fazer hoje mesmo aí à noite na tua casa, amanhã, e eu vou te sugerir que você faça todas as manhãs quando você acordar. Eu vou já compartilhar esses movimentos com você, mas é importante agora você entender, entender que tem um momento em que realmente o repouso e o remédio faz sentido, mas esse é no momento da dor aguda, esse é no momento da dor máxima. Assim que a gente sai disso, a gente precisa começar um processo diferente, que é um processo de realmente focar na recuperação, focar nas coisas que ajudam a reestruturar a nossa coluna. E é isso que ninguém faz. E é por isso que a gente vive sofrendo de crise em crise. Eu tenho certeza que isso já está fazendo sentido para você agora. E o que eu quero é vou compartilhar a tela novamente. Eu quero dividir com vocês um depoimento de um dos fisioterapeutas que eu mais respeito no Brasil, Dr. Christian Caetano. Ele trabalha há mais de 25 anos atendendo coluna. Ele é um grande especialista hoje em coluna. E ele vai ajudar você também. Eu pedi para ele gravar um vídeo para ajudar você a entender qual é esse momento, que é o momento da dor tão forte, onde a gente tem que ter repouso, e qual é esse momento que a gente tem que romper com isso e começar com esses movimentos terapêuticos para ajudar realmente a pôr o foco na recuperação da coluna e não só em aliviar a dor por alguns momentos. Então, deixa eu compartilhar novamente aqui a minha tela com vocês e vou colocar o depoimento do Dr. Christian para você entender bem que isso é muito importante. Então, vamos lá. Deixa eu colocar o Dr. Christian aqui. Se você está em crise, tem que fazer um tratamento para que você saia da crise. Aí entra então a ação da fisioterapia, da medicação, né? Mas depois chega um segundo momento no tratamento, que é quando você não está mais em crise, mas ainda tem dor, mas não é mais de característica aguda. Nesse momento, então, nós precisamos iniciar um programa de fortalecimento muscular. Aí entra em questão e entra como ação existencial e uma ação fantástica o programa Sem Dor Lombar, criado pelo professor Henrique, que é uma pessoa extremamente séria, um grande pesquisador e que desenvolveu uma metodologia muito boa, uma metodologia fantástica de tratamento. É um programa de exercícios simples, mas que tenta trazer para o teu dia a dia exercícios muito parecidos com os movimentos que a gente faz no dia a dia. Por isso que a resposta é tão boa assim. E aí você passa dia após dia um pouco menos de dor e menos dor. De repente você nota que, puxa, fazia aquela atividade que me doía, agora já não dói com tanta intensidade, é menor. Levantava com dor da cama, agora já não levanto com tanta dor assim. A resposta disso, o que faz isso acontecer é a melhora do tônus muscular. A metodologia Sem Dor Lombar, ela é fantástica nesse ponto.
porque são os mais variados exercícios, né? Uma gama de movimentos que pode te beneficiar muito em relação a isso, todos eles sem impactos para a sua coluna, todos eles sem trazer dano estrutural à sua coluna. Você vai de acordo com o que você suporta em relação ao exercício, é você que vai ditar a intensidade, é você que vai ditar a força que você vai realizar durante o exercício. Você não precisa estar 100% sem dor para começar um programa de exercício assim. Tá? Para quem tem dor lombar, principalmente dor crônica, estar sem dor é praticamente um sonho, mas quais os dias que você ficou sem dor? Não é verdade? Então, você pode começar um programa mesmo que você tenha um pouco de dor ainda, desde que ela não seja numa fase mais tão aguda, e você pode iniciar um programa assim e ele vai te ajudar muito. Fica aqui a minha dica, fica aqui a minha orientação para que você conheça o método, para que você adquira o método e para que você aplique ele na sua vida. Eu tenho certeza que a resposta vai ser extremamente positiva. Um grande abraço, fica com Deus. Muito bem, meus amigos. Eu respeito muito o Dr. Christian Caetano, como eu falei para vocês, eu respeito em função de duas coisas, porque primeiro é um grande estudioso, mas mais do que isso, é uma pessoa que vive na prática as coisas. Às vezes você tem uma pessoa que estuda muito, mas que não vive na prática. Ele não, ele dedicou mais de 25 anos da vida dele para a coluna. Então ele sabe exatamente o que ele está falando. E aqui eu quero fazer mais um ponto importante do nosso bate-papo. Se você me perguntar, Henrique, mas o método sem dor lombar, ele ajuda todo mundo? Para qualquer momento, o método sem dor lombar vai ser importante, vai ter sentido? Eu preciso te falar com toda clareza agora que não. Você viu que existe um momento onde você não tem que começar ainda uma abordagem como a nossa do método sem dor lombar. O importante é você entender qual é essa fase e você entender aonde você está nisso. Então, a primeira coisa que você tem que ter muito claro, se você estiver na fase aguda, aquela fase que o Dr. Christian fala que é da dor forte, da dor extrema, aquela dor nível 9, nível 10, que está te impedindo de qualquer tipo de movimentação, que está provavelmente te levando ou para quase dentro de um hospital ou muito próximo disso, aquela dor num nível quase que insuportável, logicamente, o protocolo ainda é repouso e medicação, orientada pelo teu médico, mas repouso e medicação. Mas o mais importante é você entender que mesmo quando você ainda tem um certo nívelzinho de dor, não é o nível mais intenso, você não está mais na fase aguda, mas quando você tem um certo nível de dor ainda, é muito importante que você comece sim a romper este ciclo, incluindo esses movimentos terapêuticos que não vão machucar mais a tua coluna, pelo contrário, eles vão ajudar em diversas etapas que eu vou te mostrar. Inclusive, vou compartilhar os exercícios com você aqui para você já conhecer, já é o próximo vídeo que eu vou compartilhar com você. Então, eu vou dividir esses exercícios com você, mas como quem conhece, cuida, antes de você ver o exercício, eu quero te explicar por que esses tipos de exercícios vão ajudar tanto. Então, a primeira coisa que eu preciso te explicar é como é que é organizado o método sem dor lombar. Desde que eu comecei a estudar, eu tinha uma grande preocupação em construir alguma coisa que fosse realmente um método. Como eu falei para você lá na nossa abertura, método é diferente de dar uma dica. Dar uma dica você vê em qualquer lugar. Você abre o Instagram, está cheio de dica de tudo. Você abre o Facebook, está cheio de dica de tudo. Você abre o YouTube, está cheio de dica de tudo. Mas isso é completamente diferente de um método. Um método ele tem que ter uma organização muito estudada, profundamente estudada e profundamente testada na prática, com começo, meio e fim. Isso é um método. E a gente conseguiu fazer isso no sem dor lombar. O método é estruturado com 2 programas. E é muito importante você entender porque a solução da dor está nesses 2 programas. Esses 2 programas têm que estar presentes na tua vida. O primeiro programa é um programa com esses movimentos que eu te falei, que a Escola de Medicina de Harvard defende, que são os movimentos terapêuticos que começam a ajudar a realmente resgatar a saúde da sua coluna. Então esse é o primeiro programa. Dentro do método sem dor lombar, a gente construiu esse programa com 4 tipos de movimentos. Então você vai ter movimentos que a gente chama de movimentos de descompressão, que são os movimentos que ajudam. Lembra quando você viu lá no vídeo lá, a hérnia comprimindo ali o ramo nervoso e gerando dor?
A gente tem movimentos extremamente estudados, pensados ali, para ajudar nessa descompressão, para você ganhar mais espaço e ter realmente alívio nessa articulação e nessas estruturas todas. Então, o primeiro grupo de movimento do meu método, do sem dor lombar, são os movimentos de descompressão. O segundo grupo de movimentos são os movimentos de realinhamento. São os movimentos que aos poucos vão trazendo a nossa coluna para a posição saudável dela, para a posição anatômica, de onde ela nunca deveria ter saído. Mas como a gente vai tendo hábitos ruins, ou vai tendo dor aqui, dor ali, a musculatura vai encurtando, travando ali, bloqueando ali, a gente vai perdendo essa postura natural. Então, o segundo grupo de movimentos do método sem dor lombar são movimentos criados especificamente para trazer este realinhamento para a tua coluna. O terceiro grupo, importantíssimo também, são os grupos de movimentos de ativação. Para que existem esses movimentos, meus amigos? A gente colocou no método movimentos específicos para ativar as musculaturas que sustentam e protegem a nossa coluna. E isso é muito importante, porque se você pensa aí na tua região lombar. Eu tenho aqui atrás uma coluna aqui. Pensa na região da tua lombar, aqui na parte anterior, na toda a lateral dela. Você não tem nenhuma estrutura, além dos seus ossos da coluna, para fixar, para estabilizar essa região. Você só tem ali os seus ossos da coluna, você tem alguns ligamentos que seguram aquelas estruturas e você tem basicamente músculos que deveriam estar ativados para sustentar. Só que a gente vai perdendo isso, porque a gente não estimula esses músculos de uma maneira correta. E quando eu falo de ativar os músculos que sustentam a nossa coluna, eu não estou falando de malhação, eu não estou falando de coisa que você vai lá para uma alta intensidade, pegando peso, fazendo exercícios difíceis, complicados, extenuantes. Não é nada disso. A nossa coluna, para se recuperar, ela não precisa disso. Pelo contrário, ela precisa de uma ativação num nível de intensidade baixa, mas regular. E ela precisa de uma ativação nos músculos certos, que equilibram a nossa coluna. Não adianta eu estimular um certo músculo e não estimular outro. Eu vou descompensar ainda mais a coluna. E não adianta eu estimular uma região, por exemplo, aqui do meu abdômen, e não estimular uma região dos nossos glúteos lá embaixo, que são a base, o quadril, onde estão os glúteos, é a base de toda a coluna. Então, se eu tenho músculos pouco ativados naquela região, eu vou ter uma coluna desequilibrada e totalmente desestruturada. Então, a terceira etapa, o terceiro grupo de movimentos do método sem dor lombar, são movimentos específicos para ativar toda a musculatura que sustenta a tua coluna, desde a base dela até a parte mais alta. A gente trabalha a ativação de todos esses músculos, sempre de uma maneira pouco intensa, muito simples, que você vai ver já na sequência. Quero falar com você só, antes de te mostrar os exercícios, o último grupo. O quarto grupo de movimentos que a gente trabalha dentro da metodologia são os movimentos de mobilidade. A gente percebeu que é muito importante resgatar a amplitude de movimento da nossa coluna, resgatar a capacidade de se movimentar. Quando a gente vai perdendo essa capacidade, a nossa coluna vai tendo cada vez mais dor, cada vez mais bloqueio e cada vez mais dificuldade. A ponto dos orientais, eu quero compartilhar muito o que os orientais pensam sobre isso com você. O povo oriental acredita que a nossa idade, ela não tem a ver com a data que a gente nasceu. O povo oriental acredita que a nossa idade tem relação total com a movimentação da nossa coluna. Quanto mais a nossa coluna consegue se movimentar com amplitude e sem dor, mais jovem a gente é. Quanto menos a gente consegue se movimentar, quanto mais travada é a nossa coluna, quanto mais dor a gente tem nos movimentos, mais velho a gente é. É assim que o povo oriental pensa e entende a nossa coluna e a nossa idade. E isso faz todo sentido. Então, na verdade, você pode ser um jovem com 50, 60, 70, 80 anos de idade, se você conseguir preservar e desenvolver a mobilidade da sua coluna sem dor. E você pode ser, ao mesmo tempo, uma pessoa que é velha com 20 anos de idade. Quantas pessoas com 20 anos de idade eu atendo nessa faixa de idade, às vezes até mais jovem, que tem uma coluna totalmente já prejudicada de mobilidade. E a gente tem, então, esse quarto grupo dentro do método, que é importantíssimo para resgatar, aos poucos, esta mobilidade.
Então eu falei para vocês que o método sem dor lombar ele tem dois grandes programas, lembra? E eu falei que você precisa dos dois programas, né, trabalhando paralelo para você se recuperar realmente plenamente. Um você já entendeu, são os movimentos terapêuticos de descompressão, de realinhamento, de ativação e de mobilidade. O outro programa que eu quero falar rapidamente para você entender o quadro como um todo, e aí já vou passar os exercícios aqui para você. O outro programa é um programa que a gente fala de hábitos protetores. Então, o segundo programa do método sem dor lombar é ensinar para todo mundo, é compartilhar com todo mundo quais são os hábitos do nosso dia a dia que protegem a nossa coluna, quais são os hábitos que ajudam a recuperar a nossa coluna. E eu vou te dar um exemplo muito rápido, muito simples de você entender e muito importante. Só com esse exemplo já vai te ajudar muito a mudar hábitos importantes no teu dia a dia. Você viu que desde o começo aí do nosso bate-papo eu estou tomando água direto, né? Aliás, deixa eu tomar mais um pouquinho aqui, peraí. Você viu que eu estou tomando água direto e este é um hábito protetor da coluna. Faz parte da nossa metodologia te ajudar a tomar mais água e te ajudar a tomar água nos momentos certos do teu dia. Por que que isto é importante? Vou te dar esse exemplo para você entender bem. Ó. Lembra quando eu te mostrei o vídeo da nossa coluna lá por dentro e te mostrei o disco intervertebral? Deixa eu pegar aqui, ó, eu tenho um disquinho aqui para tentar te mostrar. Lembra que eu te mostrei que tem o anel aqui fibroso externo e o conteúdo lá dentro, que é o núcleo do disco? Lembra que eu te falei que esse núcleo é um gel e que esse gel é composto 80% de água? Então aí você já entendeu. Quando a gente está ao longo do nosso dia, a gente vai perdendo a água de dentro desses discos. Isso é um processo normal, é um processo de desgaste ao longo do dia. Os discos vão desidratando. A ação da gravidade, a gente de pé ao longo do dia, a gente sentado, a ação da gravidade vai compactando a nossa coluna, vai apertando toda a nossa coluna e os discos vão perdendo líquido, vão perdendo água ao longo do dia. Se você quiser fazer uma experiência que vai te comprovar isso, de uma maneira muito prática, muito fácil, amanhã pela manhã, mede a sua altura, encosta em algum lugar pela manhã, deixa a tua coluna o mais retinha que você conseguir, faz uma marquinha lá. No final da noite, vai lá de novo, faz uma marquinha. E você vai chegar a ver uma diferença extremamente grande. Muitas vezes a gente tem 1 centímetro, 1,5 centímetros, até 2 centímetros de diferença da nossa altura da manhã para a nossa altura da noite. Por que que isso acontece? Acontece exatamente pelo que eu te mostrei aqui. Ó. O teu disco intervertebral ao longo do dia vai desidratando e se perdendo água, né? E somando um pouquinho que esse disco perde com um pouquinho que o outro de cima perde, o outro e todos os discos da nossa coluna, no final do dia a gente chega a perder 1 centímetro até 2 centímetros de altura porque a gente foi desidratando esses discos. Então veja como é importante, eu estou te falando de um hábito só. No método sem dor lombar a gente trabalha com 8 hábitos, são 8 hábitos que são protetores da coluna e que te ajudam a recuperar a saúde da coluna. E eu estou te dando um exemplo de um deles, um desses 8 agora. Então você já sabe o quanto a água é importante. Fique muito atento a isso agora daqui para frente na sua vida. Procure tomar de 2 a 3 litros de água pelo menos por dia. E dentro do método a gente te ajuda não só falando isso, mas a gente te ajuda a fazer isso realmente na sua vida. Porque é muito difícil a gente criar um novo hábito. Às vezes a gente não tem hábito de tomar, passa o dia inteiro e toma muito pouca água. Então o método vai te ajudar semana a semana exatamente nisso, a construir esses novos hábitos. Funciona em quanto tempo? Você deve estar se perguntando, mas esse método funciona em quanto tempo? O método sem dor lombar ele tem um ciclo de 8 semanas. Por que que a gente chegou a esse ciclo de 8 semanas? Porque na prática, estudando e aplicando, a gente percebeu que a gente precisa de um ciclo dessas 8 semanas para começar a promover todas essas melhorias de descompressão, de realinhamento, de ativação dos músculos que sustentam, de ganho de mobilidade e também para implantar esses 8 hábitos importantes que protegem a nossa coluna. Então o ciclo do nosso método ele dura 8 semanas. Só que ele foi construído de uma maneira que é muito inteligente. Nas primeiras semanas, a gente já dá um foco muito grande na parte de descompressão.
Então a gente dá um foco muito especial e é por isso que as pessoas, você vai ver alguns depoimentos que eu vou te mostrar daqui a pouco, é por isso que as pessoas já na primeira semana sentem um alívio muito grande. Não é uma magia, não é uma ilusão, não é nada, né? É porque o método foi construído assim. Nas primeiras semanas o foco total é na parte de descompressão, para você realmente sentir o alívio da dor. Só que você não pode parar aí, porque se você só sente o alívio da dor e não faz mais nada, interrompe isso, você lá na frente vai voltar a ter dor novamente. Então é muito importante esse ciclo de 8 semanas, porque numa primeira fase a gente te ajuda através da metodologia a aliviar a dor e depois nas outras semanas a gente vai ganhando mais na ativação, ganhando mais no realinhamento da tua coluna, ganhando mais na mobilidade da tua coluna, até que você feche esse ciclo de 8 semanas com muito mais condição de saúde na sua coluna pelos movimentos e por ter incorporado esses 8 hábitos protetores para a sua coluna. Então, acho que agora está fazendo todo sentido para você. Espero que você tenha entendido realmente como o método funciona. E eu quero, com um prazer enorme, compartilhar 2 movimentos do método agora com você. Vou te colocar um vídeo aqui para você ver exatamente como faz o movimento. Eu vou explicar nesse vídeo detalhe por detalhe do movimento. Todos os movimentos do método são movimentos muito simples, muito fáceis de fazer, como eu te falei, de pouca intensidade, porque não é a intensidade que conta, né? É a inteligência da elaboração disso. O movimento tem que ser certo, no ângulo certo e no momento certo, e numa sequência certa. Então eu vou compartilhar agora esses 2 movimentos que você já pode começar a fazer hoje à noite, antes de você dormir, e que eu vou te aconselhar, no vídeo eu falo isso, mas eu quero reforçar, eu vou te aconselhar que você faça esses movimentos, esses 2 movimentos daqui para frente, todos os dias da sua vida, ao acordar. Você acorda e ainda na sua cama, no seu colchão mesmo, você vai fazer esses 2 movimentos, que são muito fáceis, muito simples e vão te ajudar demais. Então deixa eu compartilhar com você aqui. Fica bem atento aí, presta bastante atenção agora nos movimentos, que isso é muito importante, tá? Vamos lá. Dr. Christian, isso, deixa eu colocar aqui para você. Vai lá, fica atento aí. Você vai adorar, você vai incorporar, eu tenho certeza, na tua vida e nunca mais você vai querer parar de fazer. Na verdade, são 2 exercícios que você vai fazer quando você acordar. Por isso que eu simulei aqui, a gente colocou aqui uma caminha aqui no nosso estúdio, né, para gravar, exatamente para você entender como é que você vai fazer lá no teu colchão mesmo, antes de levantar da tua cama, assim que você acorda. São 2 exercícios, 2 movimentos muito tranquilos, muito simples e que vão te ajudar a começar a movimentar a tua coluna, começar a preparar a tua coluna para o seu dia. Vamos ver esses 2 exercícios então? Primeiro exercício, logo que você acordar, lembra, antes de você levantar da tua cama, você vai ficar aqui, ó, nessa posição de 4 apoios, tá? Um braço, ó, você vai alongar lá na frente e caminhar com ele na diagonal. E a partir dessa diagonal, ó, você vai fixar teu braço aqui no final do teu colchão e vai deixar o teu quadril cair lá para trás, sentindo alongar toda a lateral do teu tronco, até lá embaixo, perto do teu quadril. Vai ficar ali de 20 a 30 segundos nessa posição, respirando tranquilamente. E aí você sobe e troca o lado. O teu braço vai lá na frente, caminha na diagonal e desce devagar teu quadril lá para trás, alongando toda essa lateral do teu tronco até lá embaixo, perto do quadril. Fica lá 20 a 30 segundos, respirando, volta devagar lá para o alto, repete para um lado, repete para o outro lado. Tá? Pelo menos eu quero que você faça 4 movimentos de cada lado desse primeiro exercício. O segundo exercício que a gente vai fazer também toda manhã, já na sequência desse, terminou 4 repetições de cada lado, você vai fazer um exercício que a gente chama de vaca-gato. Também no mesmo apoio aqui, ó, você vai fazer uma contração no teu abdômen, empurrando o teu abdômen lá para cima, curvando toda a tua coluna, trazendo o teu queixo bem pertinho do peito. Isso. E aí fazer um movimento oposto a esse, ó.
Você vai alongar toda a tua coluna, levar a tua cabeça lá para o teto e o teu quadril também. Agora solta o ar. Isso. Curva bem a coluna. Inspira e começa a crescer, a cabeça indo lá para o teto, quadril também indo lá para o teto. E mais uma vez, solta o ar. E inspira, crescendo coluna e quadril lá para o teto. Ok? Esses são os dois movimentos que você vai fazer todos os dias assim que você acordar. No começo, às vezes você não vai lembrar, você vai acordar e já vai sair, mas lembrando, está lá escovando o dente, puxa, esqueci do exercício, volta para sua cama, faz os dois exercícios e aí recomeça teu dia. Em pouco tempo você vai criar esse hábito e você nunca mais vai abandonar. Acordou, a primeira coisa que você vai querer fazer já vão ser os dois exercícios, esse remédio fantástico para preparar a coluna para o teu dia. Voltando lá, eu sei que agora você está aí com uma preocupação, fala, pô Henrique, mas será que eu vou lembrar direitinho todos os detalhes de como fazer o exercício? Fique tranquilo, tá? Lembra que eu te falei, eu tenho 3 presentes muito legais para você no final da reunião. Fica aí, nós já estamos entrando na fase final da reunião, fica aí para você ganhar esses 3 presentes que vão te ajudar demais, hein? Segura aí, aguenta um pouquinho mais, eu sei que está todo mundo participando, todo mundo curtindo, mandando aqui no bate-papo aqui, que está aprendendo bastante, que está sendo bem útil, fico muito feliz com isso. E a gente está entrando na fase final, eu quero só fazer agora 2 destaques aqui. O primeiro, já eu vou te dar esses 3 presentes que eu te prometi, você vai gostar muito, vai ser muito útil para você. Mas antes disso, eu quero te destacar assim, perceba como os movimentos do método, eles são todos movimentos sempre muito simples, muito fáceis de fazer e sempre sem muita intensidade. Ele não vai machucar a tua coluna, pelo contrário, ele vai trazer saúde para a tua coluna, sempre atingindo esses 4 grupos que a gente quer. Descomprimir a coluna, aliviando a pressão ali. Vamos fazer realinhamento da coluna, trazendo a coluna para a posição natural e saudável dela. Vamos ativar aos poucos todos os músculos que sustentam a tua coluna e vamos também ganhando mobilidade, movimento sem dor na tua coluna. Este ciclo de 8 semanas, a cada semana você vai fazendo exercícios diferentes. Então o exercício da primeira semana, ou os exercícios da primeira semana, são completamente diferentes do da segunda semana, são diferentes da terceira, da quarta, da quinta. Por quê? Porque exatamente isto é o valor de um método. Um método, lembra que eu te falei? Ele tem que ter um começo, um meio e fim. Ele tem que ter uma sequência lógica, estudada, experimentada, a fundo, para que te leve do ponto inicial para o ponto final, que é recuperar realmente a tua coluna. Então é isso que o método faz. A cada semana você tem exercícios diferentes que vão numa sequência de evolução para a saúde da tua coluna. E você tem também a cada semana um hábito protetor que a gente trabalha. Então eu te dei um exemplo aí da água, o quanto isso é importante para a saúde da tua coluna. Durante uma semana a gente fica trabalhando isso. Na outra semana a gente trabalha um outro hábito, na outra semana outro hábito, até o final, para a gente trabalhar os 8 hábitos importantes para proteger e para resgatar a saúde da tua coluna. Acho que agora você entendeu super bem isso. O que eu quero realçar aí por último, que eu te falei que tinha 2 pontos. Eu quero realçar o seguinte, esses 2 movimentos que você vai fazer, você pode fazer com tranquilidade, mas eles são movimentos de um grupo, que é o grupo de descompressão. Então eles vão te ajudar no alívio ali um pouco da tua dor. Mas eles não vão conseguir, eu preciso ser muito sincero com você, tá? Eles não vão conseguir resolver o problema da sua coluna. Você vai sentir um alívio, mas ele não vai resolver, porque lembra, ele é um grupo, ele só está fazendo a descompressão, ajudando a tua coluna a relaxar e aliviar a dor. Mas você precisa promover o realinhamento da tua coluna, trazer ela para a posição natural. Você precisa ativar esses grupos para sustentar bem a tua coluna e equilibrar bem. E você precisa ir ganhando mobilidade, movimentação sem dor. Por isso é que você precisa desses 4 grupos ao longo dessas 8 semanas, tá bom? Eu quero, encerrando essa nossa parte aqui, vou abrir para o nosso bate-papo e vou também te dar os 3 presentes que eu falei que ia te dar.
Eu quero só compartilhar a minha tela de novo com você. Como eu sei que quando a gente fala, né, eu fico aqui falando do método, é uma coisa. Mas eu pedi para algumas pessoas que já passaram pelo método darem um depoimento. Eu queria te mostrar um depoimento de uma dessas pessoas, da Marci. A Marci mora em São Paulo, trabalhou como dentista durante muitos anos e isso, a própria profissão, acabou trazendo muita lesão na coluna, muita dor. Ela conviveu com isso anos e anos e eu pedi para ela dar um depoimento para a gente. Então, deixa eu compartilhar aqui com você e te mostrar o depoimento da Marci, porque é melhor do que eu falar do método, são as próprias pessoas que viveram e vivem o método falar para você como funciona e como isso foi na vida delas, tá bom? Então é rapidinho aqui, vou te compartilhar a Marci. Já cheguei aí para o hospital durante o fim de semana inteiro, já fiquei na cama durante muito tempo, parei todas as minhas atividades, não só o meu trabalho, mas tudo que se refere à minha própria vida. Eu não sabia mais o que fazer, porque eu não vou ao médico, eu não vou ao hospital, com medo do que pode vir a acontecer, de contaminação. E eu fui procurando vários caminhos, fui falando com várias pessoas, até que eu conheci o método Sem Dor Lombar. Eu vim acompanhando primeiro pelo Instagram, eu assisti algumas aulas, e naquele dia que eu assisti uma aula, eu estava com uma dor tão forte, mas tão forte, que eu falei assim, olha, agora é a hora. Eu não vou mais desistir, eu vou acreditar nesse método para ver quais serão os resultados de verdade, porque eu não queria de novo entrar nas drogas. Eu tinha estoques e estoques na minha farmacinha de casa de remédios para coluna, dos mais fortes que vocês possam imaginar. E aí recentemente, eu comecei essa semana com o método, e olha, por incrível que pareça, parece algo assim que não dá para explicar. A resposta foi incrível, é uma mudança de vida. Eu hoje estou fazendo as minhas atividades sem estar esperando pela dor. De repente eu me vi ali, falei, cadê a dor? Eu não estou com dor o dia inteiro. Eu já ia dormir com uma compressa de calor, com um remédio de emergência se eu precisasse ali durante a noite, ajeitando um monte de travesseiros, um monte de esquema para ver se eu conseguia dormir, porque eu não estava conseguindo dormir a noite inteira. E ontem eu consegui dormir a noite inteira. O meu humor já melhorou, sabe? A minha disposição já melhorou. Eu recomendo o método. E acredito que pode ajudar muitas pessoas, muitas mesmo. E eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse grupo e participando do método Sem Dor Lombar. Amigos, que alegria gigantesca para mim, né, que vivi todos esses problemas da minha pele, né? Fiquei anos sofrendo com dor. Hoje, como eu falei lá no início para vocês, hoje eu entendo por que esse acidente aconteceu comigo. Para que isso vai ser útil no final aí de toda essa jornada, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas tendo esse tipo de depoimento, né? A Marci, que sofreu durante anos com dores intensas, já na primeira semana conseguindo um alívio tão grande assim, né? Já com um grau de motivação diferente, feliz por ter conseguido dormir plenamente, sem tomar remédio. E agora ela já está evoluindo bastante, ela já está mais avançada nesse ciclo das 8 semanas e está conquistando cada vez mais saúde para a coluna. Então, eu fico muito feliz mesmo, essa é a minha real missão de vida, isso me deixa muito alegre. E eu quero, como eu prometi para vocês, antes de abrir aí para o nosso bate-papo, eu quero te dar esses 3 presentes, né, que eu falei que eu tinha presentes muito legais, que você ia gostar muito e que iam ser muito úteis para você. Então vamos lá, deixa eu só voltar aqui para o compartilhamento para te mostrar isso. Compartilhar minha tela com você. Isso, a gente já está aqui. A Marci, que gostoso saber desse alívio. Muito bom. Então, olha, para te falar desse presente, eu preciso te explicar o que eu acredito que seja a coisa mais importante que eu penso que você já deve ter entendido, mas eu quero terminar enfatizando isso. Existe uma coisa que eu chamo de ciclo da dor eterna, que você precisa entender isso porque esse é o caminho de saída e o caminho de solução para a sua dor. Se você entender como é que o ciclo de dor eterna atrapalha a tua recuperação, você consegue romper com ele. Então, já falamos um pouco sobre isso. Você tem lá num primeiro momento uma dor,
começa a ter uma crise, essa dor começa lá, como a gente viu no nosso exemplo lá do ciático, por exemplo, a gerar sensações incríveis de dor ali na tua perna, ou de formigamento, de choque, de perda de sensibilidade. Aquilo é tão limitante na tua vida que você faz o quê? Você passa para tomar remédio, essa é a tua primeira busca, você toma um remédio, esse remédio começa a aliviar um pouco a tua dor, e aí você tem uma falsa sensação de que você está melhorando, mas é a tua sensação só de dor, o teu problema está lá igual. E aí, como você tem uma sensação de dor menor, você tenta voltar para o seu dia a dia, você tenta voltar para as suas tarefas, você precisa trabalhar, você precisa fazer as atividades do seu lar, você precisa se movimentar, você precisa estudar, você precisa cuidar dos seus filhos, você precisa cuidar das coisas da nossa vida. Então, você volta para o teu dia a dia. Só que como você não resolveu o problema, desculpa, como você não resolveu o problema, você só diminuiu a dor com o remédio, o problema está lá. E quando você volta para as suas atividades, esse problema começa a ficar agravado. E aí é uma questão de tempo para você ter uma nova crise. E esta nova crise vai sendo cada vez mais forte. E é isso que eu chamo de ciclo da dor eterna. E é por isso, exatamente por isso, que tanta gente, mesmo no nosso grupo aqui, tantas pessoas sofrem há mais de 1 ano com dor e não conseguem se recuperar. Porque a gente vive, e eu vivi assim durante muito tempo na minha vida, a gente vive dentro desse ciclo de dor eterna. Então é importante entender que o caminho de recuperação é romper esse ciclo. E eu tentei te explicar, espero que você tenha entendido, qual é o momento para se romper esse ciclo. Lembra? Você não vai fazer isso na hora que você estiver na tua dor máxima. Na tua dor máxima, naquela dor aguda, fase realmente crítica, que mal você consegue respirar, que você está realmente muito sem condições de movimentação, você não consegue romper isso, você precisa de repouso e remédio. Mas lembra o que a Escola de Medicina de Harvard deixou claro para você. Assim que essa dor diminui um pouco, você precisa sim quebrar esse ciclo de remédio, remédio, repouso, dor, remédio, repouso, dor, remédio, repouso, dor, quebrar isso e entrar com os movimentos que realmente recuperam a saúde da tua coluna. Quando a gente não faz isso, é o mais triste e é o que eu como atendo já há muitos anos pessoas sofrendo com dor nas costas, o que mais de terrível eu vejo é essa próxima tela aqui, as pessoas acreditando que não tem mais solução. Como a gente fica vivendo nesse ciclo de dor eterna, você passa a acreditar que não tem jeito, eu vou ter que viver tomando remédio, eu vou ter que viver minha vida limitada, eu vou ter que abandonar as coisas que eu gosto, que foi quase o que aconteceu com a minha vida. E acontece com todo mundo. A gente fica vivendo nesse ciclo de dor eterna e deixa a nossa vida se perder. A gente perde anos importantíssimos, a gente perde momentos importantíssimos da nossa vida. A gente deveria estar trabalhando bem, produzindo, a gente deveria estar ao lado da nossa família, curtindo o nosso dia a dia, e a gente sofre, porque a gente fica dentro desse ciclo, toma remédio, melhora um pouquinho, tenta voltar para o dia a dia, mas não curou a causa do problema, tem uma lesão mais forte, tem que tomar remédio mais forte, e aí a gente vai ficando cada vez pior. Então, se tem uma coisa que eu gostaria de terminar a nossa reunião e que você levasse, se você levar pelo menos uma coisa dessa reunião, e eu vou ficar muito feliz, é entender a importância de você romper esse ciclo, de você não viver nesse ciclo de dor eterna. Ninguém merece viver com dor. Ninguém precisa viver com dor. Essa é a coisa que eu mais tenho certeza hoje na minha vida, e não é uma certeza teórica, é uma certeza prática. Milhares de pessoas a gente já conseguiu recuperar. Por quê? Porque rompe esse ciclo da maneira certa. Porque faz as coisas equilibradas nesses 2 programas. Amigos, para fechar aqui, eu sei que você deve estar com um pouco de dúvida na prática. Como é que funciona? Será que é difícil de fazer, de usar o método? Eu te falei que ele é todo online, você faz isso em qualquer lugar do Brasil. Eu fiz um vídeo de 1 minuto só para te mostrar como é que é. Vou te mostrar a plataforma agora aqui, você vai ver como é simples participar e fazer o tratamento com o método sem dor lombar. Dá uma olhada nesse vídeo de 1 minuto que é muito legal para você entender. Deixa eu colocar aqui. Sempre que você inicia o método sem dor lombar, você faz o seu cadastro, coloca lá teu e-mail e você já vai receber no seu e-mail um link para acessar a nossa plataforma. Quando você clica nesse link, você já entra aqui nessa tela que você está vendo, que já é a tela da plataforma do curso sem dor lombar.
E vamos imaginar que você queira assistir esse vídeo agora. Você vai clicar nesse botão central aqui, no botãozinho que ficou vermelho. Ó. Você clica nele, o vídeo já vai começar. E aqui eu vou explicar o exercício. A treinadora que está comigo aqui executa. Eu vou mostrando para você todos os detalhes para você não ter dúvida nenhuma. Vamos imaginar que você assistiu esse vídeo. Puxa, agora eu quero ver o próximo. Você vai lá na setinha do próximo vídeo, clica, já vai aparecer para você. Então é tudo muito simples, muito intuitivo. É o vídeo que você vai assistir, o próximo vídeo nesse canto, se você quiser voltar para assistir um vídeo anterior, nesse canto aqui. Tudo muito simples, tudo muito fácil. Não só a plataforma é muito fácil de você mexer, como também os exercícios, os movimentos são simples, fáceis e realmente exclusivos para melhorar a saúde da tua coluna. Viu como é fácil, né? Vou te colocar agora mais um depoimento. A Dionéia. Primeira semana eu já senti assim, soltar. Como é incrível. Senti assim, aquele peso que eu tinha para os movimentos, inclusive até para levantar, né? Eu já sentia que eu já não levantava assim com dificuldades. E outra coisa, a primeira semana também que eu já percebi, a minha noite da madrugada, quando eu acordava para virar, eu já não acordava com aquele peso na lombar, que eu tinha que ajustar uma posição. Aí eu pensei, gente, mas será? Aí você fica assim até duvidando, né? Ela é muito recente e tal, né? Eu fiz descompressão, realinhamento, pera lá, né? E foi indo, eu falei assim, nossa, tá legal. É isso mesmo, né? Gostoso que é você olhar pro seu corpo e falar assim, gente, não é possível, não tá aqui. Então isso me dava assim, me motivava mais ainda, sabe? Só alegria. Só. Foi bom mesmo. Eu só tenho que agradecer. Obrigado, querida. Que legal, hein, meus amigos? Puxa, que alegria ver as pessoas recuperando assim. Esse faz a minha vida ter sentido, para te falar a verdade. Fico muito feliz mesmo. Quero compartilhar com você porque, como eu te falei, eu ficar falando do método não adianta, né? Eu falo só para você entender o que é, como é que ele foi construído, qual o sentido desse método, mas as pessoas que vivem o método é que podem te falar melhor. Bom, sempre que vamos para a parte que eu acho que você está agora querendo mesmo, falar, Henrique, me dá os meus 3 presentes aí. Então deixa eu te dar os seus 3 presentes. Primeiro é fechar aqui mostrando para você que o nosso método realmente é um método exclusivo, e ele tem um foco em te recuperar, não é um foco de um remédio, é completamente diferente. Então, se você está preocupada só em, eu quero só melhorar minha dor agora, depois não tem problema se eu tiver uma crise de novo, o método síndrome lombar não funciona para você, você não precisa fazer, é melhor você tomar só um remédio. O método síndrome lombar não tem esse foco, ele ajuda sim a tirar a tua dor de uma maneira rápida, como você viu nos depoimentos, mas ele tem o foco de recuperar de vez, de atacar a causa do problema da tua coluna. Tá? Outra coisa importante, ele é um método sempre com movimentos simples e fáceis. Eu enfatizo isso porque tem muita gente por aí que tenta fazer coisas absurdas para recuperar a coluna, submetendo a treinos intensos, extremamente fortes, exaustivos e acabam machucando mais as costas. A tua coluna não precisa disso para recuperar. Ela consegue recuperar rapidamente com os movimentos corretos e numa intensidade tranquila. Essa estatística eu gosto muito de compartilhar com você também. A gente tem mais de 84% dos nossos clientes já sentem recuperar e aliviar a dor dentro das primeiras 2 semanas. Grande parte já dentro da primeira semana, como você viu nesses depoimentos. É porque a gente estrutura exatamente assim mesmo. O primeiro foco do método é aliviar a tua dor. E depois, no resto das 8 semanas, a gente vai construindo todo esse caminho saudável. Eu já te falei que a gente tem uma experiência não só teórica, mas prática muito grande. A gente já tem muita gente que já foi atendida no Brasil inteiro por esse método e resultados extremamente positivos. E tudo é online. Então você tem acesso a qualquer hora, você vai fazer na tua casa, você vai fazer na praça, você vai fazer onde você gostar de fazer. Você vai praticar esses movimentos que são simples e fáceis. No mínimo, a gente aconselha que faça de 2 a 3 vezes por semana, mas se você puder fazer mais, melhor ainda. Mas no mínimo 2 a 3 vezes por semana. E você vai dedicar meia hora, 40 minutos mais ou menos, para poder fazer essa sequência a cada dia que você fizer. É assim que é a estrutura do método. Tá? Vou te falar dos presentes especiais e vou te falar de preço, vou te falar para você entender essa parte do método que eu sei que você está curioso aí.
Primeiro, eu quero te contar como funciona quando eu faço os atendimentos presenciais, quando a pessoa vem na nossa clínica para fazer esses atendimentos. Como é que funciona isso e como é que é o preço disso? Quando o tratamento é presencial, a gente cobra por sessão R$150, é o preço de cada sessão. Como as pessoas precisam fazer, e eu te falei de 2 a 3 vezes por semana, a cada semana a pessoa tem que investir mais ou menos R$450. E no final desse ciclo de 8 semanas, ela vai ter investido R$3.600 para fazer o método sem dor lombar presencial. Eu sei que isso é um dinheiro grande, eu sei que nem todo mundo consegue desembolsar isso, e eu sei também que muitas pessoas, mesmo tendo dinheiro, não conseguem estar nas nossas cidades, né? Porque o Brasil é gigantesco desse jeito. Então eu tive sempre uma vontade comigo de levar esse método para o ambiente online, e foi isso que eu fiz. Peguei toda a metodologia que eu faço presencialmente, exatamente a mesma metodologia, e levei para os vídeos, levei para o ambiente online. Assim, tem 2 coisas que eu consegui. A primeira coisa, consegui levar isso mesmo para o Brasil inteiro. Hoje a gente tem gente fazendo no Pará, tem gente fazendo em Sergipe, tem gente fazendo na Bahia, tem gente fazendo no Rio Grande do Sul, em Curitiba, São Paulo, Rio, Minas. A gente tem gente do Brasil inteiro fazendo o método. Então foi a primeira coisa legal que eu consegui, essa era a minha vontade mesmo, espalhar o método pelo Brasil. E o segundo, eu queria com isso também diminuir muito o preço. Então a primeira coisa que a gente conseguiu com essa metodologia online foi derrubar mesmo o preço. Então tá aqui, ó, o método online, as 8 semanas do método inteira para você fazer, todos os movimentos, todos os hábitos, né, os 8 hábitos que recuperam a saúde da tua coluna junto com os movimentos, tudo isso custa só R$599 para você, as 8 semanas. E você vai ter acesso a esse método a tua vida toda. Isso fica com você para você fazer e acompanhar a vida toda. Só que hoje, eu te falei que eu tenho 3 presentes, um deles é especialmente preço. Então eu tenho uma condição muito especial hoje que eu quero te oferecer. Afinal de contas, você está com a gente aí há praticamente uma semana, as pessoas que entraram, fizeram inscrição logo, está no grupo de WhatsApp, está recebendo conteúdo, está respondendo as minhas pesquisas, está participando ativamente, está aqui com a gente já há 1h30 batendo papo aqui, aprendendo mais sobre coluna. Eu quero te dar um grande presente, você não vai pagar R$599, você vai pagar muito menos do que isso para quem está neste grupo aqui hoje. Tá? Deixa eu te mostrar, além de te mostrar o preço, eu quero te mostrar os outros 2 grandes presentes que eu tenho para você, mas antes eu preciso ser muito sincero, né, para você fazer uma análise se esse método serve para você mesmo, se é isso que vai ser a solução para o teu problema. Antes de te falar desse super preço, eu quero só ponderar 5 coisas rapidinhas com você. A primeira é a seguinte, será que realmente você precisa deste método? Isso você tem que ponderar. Eu não quero te vender só simplesmente, eu quero te vender coisa que vai te ajudar. Então, como é que esse método vai te ajudar? Primeiro, se você estiver naquele grau 10, grau 9, não é o momento de você fazer o método sem dor lombar. Eu preciso ser muito sincero com você, não é a hora. Você precisa recuperar um pouquinho mais, você está num nível tão agudo, tão intenso, que o método ainda não vai ser saudável, não vai ser oportuno para você. Primeiro você precisa diminuir um pouco essa sensação de dor, e aí sim muito provavelmente teu médico vai te indicar repouso e medicamento, mas lembra, assim que isso cair, lembra o que a Escola de Medicina de Harvard deixa muito claro, assim que isso cair de um nível máximo de dor para um nível subagudo, você já precisa começar assim romper o ciclo para você não ficar rodando a tua vida inteira com dor. Então isso é muito importante para você pensar. Segundo ponto importante para você, será que você precisa disso agora ou será que isso pode ser depois? Mais para frente eu faço. Isso é uma decisão sua, mas eu acho muito importante você entender que a coluna, as lesões de coluna, elas não melhoram com o tempo. Pelo contrário, você precisa entender e saber que isso vai piorar ao longo do tempo. Então, se você puder começar e quiser começar o mais rápido possível, melhor vai ser o teu resultado. Mais rápido você vai construir uma boa solução. Tá bom? Então, essa relação de tempo, fazer agora ou deixar para fazer mais para frente, isso é muito importante para a sua vida. Quanto mais rápido você começar esse ciclo de 8 semanas, mais rápido você vai resolver esse teu problema e menos crítico, né? Não vai piorar o teu quadro. Isso é que é o mais importante. Terceiro ponto aqui, antes de falar desse preço especial e dos outros 2 presentes que eu tenho para você, terceiro pontinho que eu quero é que você tenha entendido assim, a
Mas será que você deve estar com uma dúvida? Eu sei que muita gente, quando começa, tem essa dúvida e me fala isso. Ah, Henrique, eu estou com dúvida, não sei se eu vou conseguir fazer. Ah, não sei, será que é muito forte? E eu te mostro os exercícios exatamente para você ver que o caminho não é esse. São exercícios simples e fáceis. E que a plataforma também é muito fácil de você ver, acessar, fazer, né, acompanhar as instruções dos vídeos. É tudo muito fácil. Penúltimo ponto, eu quero que você pense sempre sobre isso, né? Quem é que está te ensinando? Eu não confio, isso é um jeito que eu penso e que eu quero dividir com você aqui no nosso final de bate-papo. Eu não confio nas pessoas que são só teóricas. De verdade. Eu aprendi na minha vida, eu tenho 54 anos, há mais de 30 sou profissional e aprendi que tem um valor a teoria, mas quando ela é associada com a prática. Você só ficar estudando, você só ficar lendo, você só ficar dentro de um livro, e você não ter a visão prática, você não ter passado por essas dores, ter passado por todas essas dificuldades, isso faz uma situação completamente diferente. Por isso é que eu me sinto muito à vontade de te ajudar, por isso que eu me sinto muito preparado para te ajudar, porque eu vivi tudo o que você está vivendo. E eu vivi isso na teoria e na prática. Fui estudar a fundo, mas fui aplicar em mim e em muitas pessoas pelo Brasil. Então essa tranquilidade eu tenho e quero que você tenha também. E o último ponto é porque que hoje vai ficar extremamente barato esse método sem dor lombar para você. Porque eu fiz um bônus mais do que especial para essa turma aqui. Todo mundo que está aqui com a gente vai ter, nas próximas 48 horas, se você comprar o método nas próximas 48 horas, eu vou te dar um desconto especial de R$210. Então, o que todo mundo paga aí pelo Brasil afora, 599, você vai pagar só 389. Então, isso é só para quem está aqui na nossa reunião. Você vai ter um cupom de desconto, que está escrito aqui. Você vai escrever lá na hora que você for comprar. Eu vou te explicar como é que você compra com detalhe. Mas você vai escrever promo 48 horas e você vai fazer a compra com esse desconto. Se você não colocar isso aí, você não vai ter o desconto. Ou outro caminho também, a Aline, que já falou com a maioria de vocês aí pelo WhatsApp e tal, a Aline, que é uma parceira nossa, que trabalha junto com a gente aí no Método Sem Dor Lombar, ela vai mandar pelo WhatsApp, assim que terminar a reunião, ela vai mandar pelo WhatsApp para você um link que já é um link direto com esse desconto. Aí você vai clicar lá, você já vai ver que o preço vai estar 389. Nesse link vai ficar mais fácil até para você, você não precisa nem colocar o cupom de desconto, tá? Mas se você entrar direto lá no site, você põe o cupom promo 48 horas. Se você entrar pelo link que a Aline vai te mandar, você não precisa nem colocar o cupom, você já vai ter o desconto direto, vai comprar nas próximas 48 horas só, você vai comprar por 389. Faço isso com uma alegria muito grande, porque eu sei que você está passando por um momento de dor e que você precisa começar. Se você quiser pagar parcelado, você pode pagar em parcelas de R$37. Então é muito, muito, muito barato para você ter esse processo inteiro de 8 semanas dos 2 programas. O programa dos movimentos todos, que cada semana vai mudando e evoluindo, e o programa dos 8 hábitos que vão construir essa saúde total para a sua coluna. Tá bom? Então o primeiro grande presente é esse mega bônus para você. Mas eu tenho um outro grande bônus, eu falei para você que ia ter 3 presentes. Lembra que eu te falei lá que quando eu vi que grande parte do nosso grupo hoje estava acima do peso, a gente tinha mais de 60% aí da nossa turma convivendo com excesso de peso ou com obesidade, e isso é um problema muito grande para a coluna. Quando eu vi isso, eu fui atrás de uma solução para dar um presente para você. Então, para você que quer melhorar a sua alimentação, para você que quer melhorar o teu peso, e fugir desse problema enorme, não só para a coluna, mas para a sua saúde como um todo, quer viver acima do peso, eu fui conversar com 2 grandes amigos meus, que são os maiores especialistas hoje em nutrição e emagrecimento. São 2 colegas que estudaram na Universidade de São Paulo junto comigo. Um deles se formou junto comigo, inclusive. É o professor Antônio Ebert Lancha Júnior, é uma sumidade hoje em nutrição e emagrecimento. E a esposa dele, a Luciana Lancha, que é uma nutricionista também das mais respeitadas no Brasil, e eles têm um método de emagrecimento online. E eu fui conversar com eles e pedi para eles, falei, olha, Antônio e Luciana, puxa, por favor, liberem um acesso gratuito do método de vocês para quem comprar
o método sem dor lombar nessa quinta-feira, né? Nessas próximas 48 horas. Porque eu tenho desse meu grupo muita gente que está acima do peso. E eu queria dar esse presente para eles. E eles toparam. Então, todo mundo que comprar o método sem dor lombar agora, nas próximas 48 horas, desse grupo aqui nosso, além do método sem dor lombar, vai ganhar também o método O Fim das Dietas. Esses são os dois especialistas, sumidades em nutrição e emagrecimento. O professor Lancha Júnior, olha, ele é titular da nutrição da USP, coordenador do laboratório da nutrição da USP, autor de dezenas de livros que vocês têm aí. A nutricionista Luciana Lancha, que é a esposa dele, bacharel em esporte e nutrição pela USP, tem mestrado pela Unicamp e tem doutorado pela USP. São extremamente competentes e pessoas incríveis, e que vão colocar todo o método deles de emagrecimento de graça para você, totalmente livre de pagamento, para quem comprar o método sem dor lombar. Então você vai comprar o método sem dor lombar com R$210 de desconto, vai pagar só R$389 e ainda vai ganhar o método Fim das Dietas desses dois grandes especialistas. Essa é uma parceria incrível. Quero agradecer aqui de público o Antônio Lancha Júnior, a Luciana Lancha, por esse presentaço que eles deram para vocês. Vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar muito desse método deles também de emagrecimento. Totalmente free, hein? Sem investimento nenhum, tá bom? E o último presente que eu quero dar para vocês, que também é muito legal e muito importante, eu sei que você vai usar isso muito. Se você comprar o método sem dor lombar, né, com esse preço especial nas próximas 48 horas, eu vou te dar também como um bônus uma mentoria direto comigo pelo WhatsApp. Então você vai ter contato diretamente no meu WhatsApp. Quando você precisar, ao longo das 8 semanas, você vai, qualquer dúvida que você tenha, qualquer sensação, qualquer coisa que aconteça ali, você vai ganhar agora, participando desse grupo, se você comprar nas próximas 48 horas, uma mentoria direta comigo. Então, o tempo inteiro, você vai ter contato direto no meu WhatsApp. Vai ser um prazer enorme poder te ajudar. Então, isso é um presente também que eu quero te dar, porque eu quero te ajudar a acelerar ainda esse processo de recuperação o máximo possível. Amigos, como é que você vai fazer, então, só para na prática você comprar o método e começar o teu processo de recuperação imediatamente? Você pode clicar ou diretamente no link que a Aline vai te mandar no WhatsApp. Então você vai receber esse link lá e você vai comprar, já vai estar com desconto, já vai estar tudo pronto para você. Ou, se você não receber o link, se você não estiver no grupo do WhatsApp, não tem problema nenhum. Você entra lá no site semdorlombar.com.br, vai lá na parte de comprar, tem lá, clica para comprar. Quando você clicar para comprar, você vai ver lá, o preço vai estar normal, o preço que está todo mundo pagando, R$ 599. Mesmo assim, você clica para comprar, porque não vai aparecer o desconto ainda, você clica para comprar. Quando você clicar para comprar, vai aparecer lá uma perguntinha para você. Você possui o cupom de desconto? Aí você clica nesse possui o cupom de desconto. Quando você clicar lá, vai abrir para você essa tela aqui que eu estou te mostrando. Um lugar para você escrever. Promo 48 horas. Então você clica no preço normal, clica lá em eu tenho um cupom de desconto, e aí vai aparecer, você põe promo 48 horas e aperta no botãozinho azul no aplicar. Quando você fizer isso, aí vai aparecer já seu preço com desconto. Você pode pagar no boleto, você pode pagar no cartão, se você pagar no cartão, você pode parcelar até em parcelinhas que vai ficar para você nessas 48 horas só R$ 37,00 por mês em parcelinha, tá bom? Finalizando aqui, meus agradecimentos total. Vou abrir aí para espaço para quem quiser conversar, perguntar. Mas eu preciso falar uma coisa importante também, esquecendo. Qualquer pessoa que participa do método, não só você hoje, porque você está tendo esses 3 presentes especiais, mas todas as pessoas que compram o método, eu faço questão de dar uma garantia total. Durante a primeira semana, você vivencia o método, você pratica, você sente no teu corpo, você vai conhecer tudo que tem lá dentro para a tua saúde e você avalia. Se você julgar por qualquer motivo, você não precisa nem explicar para a gente qual o motivo, mas se você julgar que não quero continuar, não quero fazer o método, até o final da primeira semana você pode solicitar teu dinheiro de volta e nós vamos te devolver 100% do teu dinheiro sem te perguntar nada. Porque o nosso objetivo não é só vender para você, o nosso objetivo é te ajudar.
Eu realmente tenho como missão da minha vida, a coisa mais alegre para mim é quando você me mandar o teu depoimento, como essas pessoas que vivem aí pelo Brasil, essa recuperação, e me mandam. E falam, pô, Henrique, eu quero gravar um depoimento, porque eu estou tão bem, estou tão feliz, que eu quero gravar um depoimento. Então é isso que eu quero que aconteça com você. Se em qualquer momento aí na primeira semana você julgar que não quer continuar, você vai só mandar um e-mail ou um WhatsApp para a gente, nós vamos fazer a devolução 100% do teu dinheiro. Isso é a minha tranquilidade, essa é a sua garantia, a sua tranquilidade também. Perfeito? Fico muito feliz. Quero terminar só com um depoimento de mais uma pessoa que viveu o método e já vou abrir para a gente conversar. Então tá lá, ó, esse aqui é o Fernando. O Fernando mora lá no Pará, lá no norte do nosso país. E ele começou e eu quero colocar como último depoimento aí para você. Olá pessoal, me chamo Fernando, estou aqui para falar para você sobre o método sem dor lombar, professor Henrique. Dia 22 de maio eu fui acometido por uma crise de dor na lombar que se estendia para a perna direita e fiquei acamado, tomei alguns medicamentos, mas continuei sofrendo dores. Então eu conheci na internet o método sem dor lombar e hoje já estou há uma semana fazendo os exercícios que é proposto pelo professor Henrique e já posso dizer a vocês que apresenta uma melhora de 90% do quadro que eu estava. Minha mobilidade voltou, já estou conseguindo novamente me locomover, já estou conseguindo fazer os exercícios completos sem nenhuma dificuldade de dor. Tinha dificuldade para dormir à noite, normalmente na parte da noite as dores vinham intensa na perna direita, essas dores também não existem mais. E tenho tido uma atenção muito especial com o professor Henrique. Toda vez que tenho uma dúvida, que quero tirar quero esclarecer alguma situação do treinamento, falo no WhatsApp com ele e prontamente me responde. E eu gostaria então de dizer a você que está em dúvida de começar ou não o tratamento e que passa pela experiência de ter essa experiência dolorida de estar sofrendo com dor lombar, com nervo ciático, com hérnia de disco. Não tenha dúvida, inicie hoje o mesmo treinamento, faça como eu. Iniciei, não tive dúvida, hoje já estou aqui apresentando melhoras, já estou aqui pronto novamente para voltar às minhas atividades normais. Eu sou contador, passo muito tempo sentado e isso me desgastou muito a coluna. Hoje já me sinto revigorado e ainda estou na primeira semana do treinamento, iniciando daqui com mais alguns dias a segunda semana. E espero que você também inicie o treinamento e tenha os mesmos benefícios que eu estou tendo. Que alegria, que gostoso. Muito bom, meus amigos. Que alegria ver gente se recuperando pelo Brasil inteiro. Isso realmente é muito bom. Meus amigos, muito obrigado. Nós passamos aí, quase 2 horas juntos. Muito obrigado mesmo pelo prestígio, pelo carinho de vocês terem acompanhado. Eu lá no início falei que eu queria fazer disso um momento para compartilhar conhecimento, para te ajudar ao máximo possível. Então, tenho certeza que você levou coisas positivas, práticas para a sua vida, entendeu como é que funciona, entendeu qual é o caminho para a solução. E que lembre-se, mas o que eu quero que realmente fique no teu coração, ninguém merece viver com dor. Ninguém precisa viver com dor. Se você já pensou isso alguma vez na sua vida, que não tem mais solução, nossa, que você vai ter que viver assim mesmo, limitado, com dor, com dificuldade para tudo, tira isso da sua cabeça, tira isso do seu coração. Eu passei por isso, sei que isso é difícil mesmo, a gente tomar esse momento de ruptura, mas quando você romper esse ciclo de dor eterna e começar a fazer esses movimentos simples, fáceis, que recuperam a saúde da tua coluna, você vai ficar tão impressionado quanto essas pessoas que deram depoimento aqui para vocês hoje. Porque realmente dá para recuperar, é viável, é possível, a gente faz isso pelo Brasil todo. É importante você não desistir de você, é importante você não admitir que você vai viver a vida inteira com dor. Você não pode perder anos preciosos da tua vida, momentos de felicidade que você tem que ter e merece ter, você não pode perder isso. Então, eu estou aqui à tua disposição, quero que o nosso método te ajude muito. Avalie se isso realmente faz sentido para você. Se fizer, vai ser um prazer. Se você quiser participar, não perca essas 3
esses 3 grandes presentes que a gente preparou para vocês nas próximas 48 horas, né? Inicie, vamos fazer desse grupo aqui um grupo muito forte, um grupo muito coeso e um grupo que vai ter excelentes resultados. Quem quiser iniciar o método vai ser um prazer, só colocar lá ou clicar no link para comprar com desconto ou colocar lá no site normal, que é o semdorlombar.com.br, entra para comprar como se fosse uma compra normal, vai ter o preço normal lá, aí você lembra de clicar no cupom de desconto e escrever promo 48 horas, você já vai ter esse desconto enorme que a gente fez e mais os outros 2 bônus também, tá bom? Um grande abraço para todos, muito obrigado, até mais.